Quem chega aqui no Hora News para repercutir os últimos acontecimentos no Oriente Médio é Marcelo Suano, analista de risco político e de relações internacionais. Marcelo, boa tarde. Obrigado por estar com a gente neste domingo. Boa tarde, Jonathan. Para mim é uma grande honra poder contribuir com o trabalho de vocês, que é maravilhoso. Por isso, deixo meus cumprimentos a você, a todo mundo da Record News e a todos que nos acompanham. Muito obrigado. Marcelo, a morte do Ali Khamenei foi além do que era previsto de uma intervenção dos Estados Unidos em território iraniano? Surpreende? Olha, se nós partirmos do princípio de que aquilo que o Donald Trump tem falado ao longo dessas últimas semanas não foi além, está dentro do que era necessário para a deposição e a queda, a substituição deste regime, que é o regime teocrático iraniano. O Trump tem sido muito claro, o regime é o problema. E esse regime tem como sustentáculo algumas lideranças, dentre elas a mais importante liderança, que é a liderança do líder supremo. No caso, pode parecer um pleonasmo, uma redundância, mas é o caso. O líder supremo é um cargo, na realidade é uma instituição, e composta ou ocupada por um líder. E um dos líderes que dominam ou governam o Irã. Então, nesse sentido, se o regime precisava cair, é óbvio que precisava a queda dessa principal liderança do país. No caso, a morte é uma consequência dos atos que foram adotados como necessários para que houvesse, melhor dizendo, primeiro uma retomada de um projeto, de um programa e um acordo internacional que extinguisse a pretensão iraniana de produzir armamentos nucleares. Esse é um ponto. E segundo, um projeto para quê? Um programa e um acordo para que este regime desse liberdade ao seu povo. Em síntese, o presidente Trump tinha anunciado há muito tempo de que era necessária a deposição do regime. Se, para que o regime fosse substituído, tivesse como consequência a queda ou a morte do líder supremo, isso acaba sendo algo que não é um termo que, infelizmente, é um termo técnico, mas que pode ser muito pesado. É um efeito colateral. E é um efeito colateral de uma necessidade que está dentro do discurso do Trump, do planejamento estratégico do Trump, das necessidades do Estado israelense e do discurso e necessidade de todas as lideranças ocidentais que veem no Irã um elemento de desestabilização do sistema internacional e desestabilização com riscos de guerras constantes no Oriente Médio. Agora, Marcelo, apesar da morte de Ali Khamenei, o regime continua de pé, inclusive já indicando Ali Reza Araf como novo sucessor. O que podemos prever daqui para frente? Ataques que vão continuar por parte dos Estados Unidos e Israel até a queda completa do regime? Primeiro, vamos tentar entender a lógica da ascensão desta liderança, ok? Perfeito. Eu creio que ele é uma liderança do judiciário, mas o judiciário era indicado pelo líder supremo e tinha que ser aprovado pelo Conselho dos Especialistas, pela Assembleia dos Especialistas. Em síntese, a grande questão é tentar identificar um herdeiro que esteja à altura de uma certa simbologia. Já havia imediatamente 2 herdeiros indicados e por isso surgindo a hipótese ou a possibilidade de ter confrontos entre eles. Um seria o próprio filho do Ali Khamenei, o outro neto do Ayatollah Khomeini. Os dois apontavam como simbolicamente as peças mais relevantes para a substituição. Muito provavelmente, o que ocorrerá agora será um processo transitório com a ascensão dessa liderança em que se discute, se negocia quem será o herdeiro do regime, porque pode causar uma fragmentação interna, que é algo no qual o Ocidente, os especialistas, o presidente Trump e o Estado de Israel apostam uma fragilidade constante, uma fragmentação do regime. Esse me parece ser o principal ponto. Ora, nesse processo transitório, eles vão tentar manter o posicionamento. Qual é? Nós recebemos um ataque ilegal da perspectiva da Carta das Nações Unidas. Ora, esse posicionamento já é questionado em várias instâncias, mesmo porque até mesmo os europeus, em especial os mais importantes estados europeus, já anunciaram que são contrários ao regime e que não estão admitindo a retaliação que está sendo feita. Uma retaliação que já levou
a manifestações da Arábia Saudita de que apoiará os Estados Unidos, logo apoiará também Israel, os Emirados Árabes Unidos, que já se posicionaram de uma forma muito dura, e até no Líbano. O governo libanês já deu um recado para o Hezbollah, dizendo que não ia admitir que houvesse um envolvimento do seu país em algo que não lhe diz respeito. Basicamente foi isso que foi falado. Então eles vão manter. A questão toda é, a sociedade está revoltada. Existe a possibilidade de fragmentação na base do sustentáculo do regime, ou seja, nas Forças Armadas. Não se sabe ainda quem será o legítimo herdeiro. É necessário um governo transitório. A economia está em frangalhos e as forças de defesa e ataque do Irã já estão fragilizadas e foram bem abaladas com os ataques norte-americanos e israelenses. Significa o quê? Por mais que nesse processo transitório eles queiram enrijecer e fazer uma retaliação, há um limite físico. E esse limite físico pode estar bem próximo de alcançar, apesar de eles terem muito material ainda para produzir estragos, seja na região, seja no sistema internacional, ou seja em outros países, dentre eles países europeus e nos Estados Unidos e Canadá propriamente dito, porque são aqueles que primeiro os Estados Unidos se manifestou, fez o ataque, e o Canadá já disse, estou ao lado dos Estados Unidos, podendo produzir talvez alguns ataques terroristas, um estímulo a manifestações terroristas. A gente não pode esquecer que muitas células terroristas migraram para os Estados Unidos. E lá eles trabalharam silenciosamente para tentar minar a base cultural norte-americana. Certamente o FBI e as agências de inteligência já estão monitorando, mas existe a possibilidade deles tentarem alguns atos terroristas, seja individualmente, seja por meio de células ou grupos. Agora, Marcelo, é possível imaginar que a nova liderança tenha um posicionamento, uma política mais próxima do Ocidente, mesmo sendo o mesmo regime? É mais difícil. Tá? A única coisa que poderia acontecer... Primeiro, vamos tentar pensar na sociedade iraniana. Os iranianos, eles são mais próximos daquilo que são os europeus, porque eles são persas e eles são identificados como arianos, que alguns identificam como raça, mas na realidade era uma categoria social que vem lá do meio do Oriente, tá? Mas eles são arianos, eles não são árabes. E, e não estou falando com isso, que os árabes estão numa outra condição, seja de superioridade e inferioridade. Na verdade, são diferentes. Esse é o primeiro ponto. A sociedade iraniana, ela já foi ocidentalizada num determinado momento da história. Quando o Shah Reza Pahlavi governou, ele fez uma revolução chamada Revolução Branca, que foi uma revolução com um conjunto de reformas. Na realidade, foi um conjunto de reformas, desde reforma agrária até questão de desenvolvimento industrial, maior participação das mulheres, em síntese. Existe uma certa predisposição em segmentos da sociedade iraniana a se associarem ao Ocidente, por laços culturais, ou por alguns elementos culturais, melhor dizendo, ou por laços, diria até de mesma origem étnica. Poderíamos até falar dessa maneira, estou forçando um pouco a barra. Existe isso, mas são décadas de supressão dessa possibilidade de aproximação com o Ocidente vinda pelo regime teocrático. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos que separar a sociedade do regime e do seu governo e daqueles grupos que são os pilares e dão força, que são grupos muito beneficiados pelo regime. Quando a gente pega, por exemplo, a Guarda Revolucionária, eles têm muitos benefícios. E as forças que compõem a Guarda Revolucionária, dentre elas, vamos citar os Basij, que são os mais perigosos, que atacam diretamente, e na realidade são policiais do regime, para defender internamente o regime e perseguindo o povo, eles tinham muitos benefícios. Tá? Então, quando você observa, essa base, ela tem uma certa unidade, mais por causa dos benefícios que tem, e menos por contraposição a algo que eles não entendem ou não conhecem. Então, é uma questão de esclarecimento que virá ao longo do tempo. Por que eu falo isso? Porque se você separa a sociedade e determinados elementos internos na base do regime que poderiam estar próximos ao Ocidente, o núcleo central e a força governante, eles não têm nenhuma associação com o Ocidente, muito pelo contrário, eles têm uma relação de ódio com os valores ocidentais. Então é muito difícil você encontrar que haverá um governo transitório que
pelo fato de ter ocorrido a queda do líder supremo, que esse governo transitório ele poderia negociar com o Ocidente, porque ele estaria identificando uma possibilidade de uma saída, uma rota de fuga. Não, não há rota de fuga, porque a maneira como eles raciocinam e a forma como eles observam o Ocidente é diferente do que nós encontramos, por exemplo, na Venezuela, que se diz ocidental. Mesmo aqueles indivíduos mais tirânicos da Venezuela se dizem ocidentais. Lá eles não estão preocupados com democracia, eles odeiam democracia. Eles não se manifestam pró-democracia. Então é muito mais difícil você encontrar uma proximidade ou a possibilidade de uma negociação para dizer: aceitamos a queda do regime e vamos aceitar conselhos dos ocidentais. É muito difícil de se imaginar. A tendência natural é que haja um período de muita violência interna e possível guerra civil, se continuarem as ações de Israel e as ações dos Estados Unidos. E a gente sabe que tem medo da democracia quem quer se perpetuar no poder, né? Muito do que fazem esses regimes para continuar a ficar tantos anos à frente de um governo que já não atende mais às satisfações da sociedade, mas permanecem lá porque não querem deixar o cargo nunca, né, Marcelo? Agora, isso mostra um pouco das forças dos últimos protestos que acompanhamos no Irã. Infelizmente, protestos que foram muito violentos por conta da ofensiva, a opressão do governo iraniano aos manifestantes. Os números ainda são incertos, mas fala-se em milhares de pessoas que morreram porque saíram às ruas para protestar contra o regime. Jonathan, é interessante porque no momento em que você traz esses elementos, fica muito claro que a sociedade ela não compartilha com os valores do governo. E a sociedade quer liberdade. Você pode ter uma ignorância por parte expressiva da sociedade acerca do que é um mundo livre, ou de que é a liberdade. Mas, independentemente de você ser ignorante do que é a liberdade ou o mundo livre, você não é ignorante à dor que você sofre em função da repressão do regime. E isso ficou muito claro. É interessante porque essas revoltas, elas não são recentes, elas estão sendo apresentadas ao longo dos últimos anos e com muita repressão e muita morte. As últimas manifestações receberam repressão que, pelo que foi anunciado por fontes internacionais, chegou a mais de 40 mil mortes, mas calcula-se que pode ter chegado a 80 mil mortes pelo processo de repressão adotado pelo regime. E aí, o que você encontra? A sociedade, ela está em busca dessa substituição. Por isso que você pode contar que a guerra civil é uma tendência a ocorrer. Mas como que você faz uma guerra civil estando desarmado? Pela fragilização do regime e dos armamentos do regime e pela defecção interna de bases que possam estar dentro do regime, mas que também estão vendo que chegou a um determinado limite. Aí você pode ter um processo de guerra civil e surgirem alguns elementos dizendo: para sobrevivermos, vamos buscar uma negociação, pedindo, por exemplo, clemência para os atos que nós fizemos, apontando determinados culpados. O Ali Khamenei já está morto, certamente será o principal culpado. Mas não porque as pessoas covardes irão acusá-lo, porque ele é realmente um monstro, é um indivíduo cruel que não tem nenhuma empatia com os demais, com as pessoas. Ele não tem empatia com os demais seres humanos. Ele segue uma doutrina, seguia, melhor dizendo, tá? Mas certamente, por causa dessa crueldade, é possível que, tendo a defecção, a fragmentação, a defecção e a possibilidade da sociedade civil, com o apoio desses indivíduos que saíram de dentro do regime, se sustentar num embate de uma guerra civil, aí nós diríamos: acusar alguém, surge um grupo para negociar pedindo clemência. É viável, mas eu não acredito que isso vai acontecer de imediato. A primeira resposta em atos como esse é a tentativa de se segurar, porque, convenhamos, são muitos milhares de indivíduos que são criminosos ali. E qual é a tendência natural dos criminosos? Simplesmente resistirem ao máximo possível, ou criarem uma condição para irem para o abraço do afogado. O que é o abraço do afogado? Eu caio, mas cai todo mundo. E nessa condição do abraço do afogado seria: vamos produzir uma tragédia que serão milhões de mortos. É possível que eles façam isso. Mas também tem um detalhe. É óbvio que entre tiranos, entre criminosos,
Entre grupos organizados de criminosos, não existe relações de honra, não existe relações de lealdade. O que existe é relação de suzerania e vassalagem. E o vassalo segue o seu suzerano é aquele que está acima, o vassalo é o que segue as ordens, ele só segue o seu suzerano à medida que ele identifica que o suzerano tem força tanto para constrangê-lo e mantê-lo na sua condição de vassalo, como também para dar-lhe proteção. No momento em que eles perceberem que os seus suzeranos, ou seja, os governantes, não têm mais capacidade de fazer isso, certamente eles migrarão tentando sobreviver. Isso, para mim, é o que me parece mais adequado. Período duro que vai acontecer agora, possível defecção e reação civil, desde que Israel e os Estados Unidos continuem com as suas ações, e depois surgir um grupo que possa pedir clemência e sair para a negociação, inclusive entregando o governo, por que não para o Reza Pahlavi, que é o herdeiro do trono do Irã. Marcelo, fica comigo, eu quero trazer uma notícia agora para a gente repercutir a seguir, porque o presidente iraniano considerou que a vingança é um dever e direito legítimo. Pelas redes sociais, Massoud Pezeshkian afirmou que o Irã disparou mísseis contra os Estados Unidos e Israel e causou danos. Ele ainda prometeu atacar esses países novamente com uma força que nunca conheceram. Em resposta à ofensiva norte-americana, o exército iraniano realizou ataques contra bases dos Estados Unidos no Golfo e Kurdistão, além de lançar mísseis contra Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein. Quando a gente se pergunta sobre quanto tempo mais vai durar esse conflito, Marcelo, a gente precisa olhar para o poderio bélico dos envolvidos. Começando pelo Irã. Tem capacidade, de fato, de lutar, de enfrentar uma guerra contra Estados Unidos e Israel? Olha, a capacidade que um regime tirânico tem de suportar um embate bélico é proporcional à pobreza do seu povo. Por qual razão? Porque a única forma que tem um regime tirânico de manter a sua estrutura é esgotando e destruindo a própria sociedade. É o que nós vimos na Venezuela, nós vemos na Coreia do Norte, nós vemos na Nicarágua, nós vemos em Cuba e vemos no Irã. Tá? É um povo depauperado. A grande questão é, esse regime, se ele já empobreceu o seu povo a um limite de não ter mais capacidade de produção, de onde ele vai retirar recursos? Certamente ele só pode retirar recursos de aliados, ok? Ou seja, a capacidade de reação ou de preservação e de resposta supostamente pelo direito de vingança, é o que está sendo apresentado pelo atual líder, vai depender daquele fornecimento de ajuda que virá da Rússia e da China. Os chineses são muito mais inteligentes. Os chineses não gostam de se envolver em problemas porque a forma de raciocinar do chinês é diferente. O chinês, ele ocupa vácuos de poder. Quer ver um exemplo? Os chineses esperaram décadas até cair o regime que estava sendo imposto ou apresentado ou estruturado no Afeganistão. No dia que o Talibã voltou para o governo lá do Afeganistão, o que os chineses fizeram? Reconheceram o governo do Talibã, foram lá e já negociaram porções de terra para fazer a construção de ferrovias, rodovias ou dar continuidade ao seu projeto Iniciativa Cinturão e Rota. Os chineses trabalham assim. Então, muito dificilmente, os chineses vão dizer queremos participar diretamente nessa guerra, porque eles sabem que ele não vai lucrar muito com isso. É muito melhor os chineses participarem do pós-guerra, identificando como negociar, do que entrar diretamente. Já os russos podem participar de uma maneira mais intensa. Por qual razão? Porque os russos atuaram na Ucrânia com drones fornecidos pelo Irã. Então, os russos têm uma dívida com o Irã. Razão pela qual é possível que eles ataquem, ou pelo menos forneçam subsídios para que o regime tenha a capacidade de manter a sua resistência bélica, já que o seu povo está destruído e a sua economia está destruída. Só tem um detalhe. Os russos têm outros problemas para resolver, dentre eles o problema da Ucrânia. Eu posso estar errado, mas eu aposto que os russos serão mais, eu diria assim, mais espertos
porque é bem provável que eles negociem com os Estados Unidos uma paz com a Ucrânia que lhe seja benéfica acerca dos territórios que são essenciais para a Rússia. E os territórios que são essenciais para a Rússia na Ucrânia é aquela região do Donbás, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, agora se for russo, Zaporozhia, que é assim que é a pronúncia, eu creio. Depois você tem a Crimeia, você tem Kherson, você tem uma região que compõe, que cerca o Mar de Azov. Muito provavelmente os russos vão dizer, ok, a gente deixa como está, faremos os discursos que são necessários para marcar a posição, dizendo que vocês, nós não gostamos do que foi feito, vamos defender a autodeterminação dos povos, que coisa estranha e interessante para alguém que invadiu a Ucrânia. Mas tudo bem, vamos manter esse discurso. Só que nós não queremos mais que vocês interfiram ou que não nos entregue as porções de terra que são importantes para nós na Ucrânia. É possível que a Ucrânia seja a grande sacrificada para que os russos não façam nada. E aí, voltando para concluir, a resistência desse regime, sabendo que a economia está em frangalhos e que a sociedade está depauperada, vai depender do apoio dos seus aliados, em especial Rússia, China e não podemos esquecer Coreia do Norte. Por qual razão? Porque parte do programa nuclear iraniano vazar informações de serviços de inteligência há alguns anos atrás, de que foi fornecido pela Coreia do Norte, parte do desenvolvimento tecnológico. Então, a Coreia do Norte também, esses são os três que poderiam dar subsídios para o regime continuar. Marcelo Suano, analista de risco político e de relações internacionais, mais uma vez, o meu obrigado por estar com a gente neste domingo, analisando as últimas notícias do que acontece no Oriente Médio. Muito obrigado, um bom domingo para você. Eu que agradeço, é uma honra sempre para mim, Jonathan. Parabéns pelo trabalho de vocês e sinto nobilitado em poder contribuir com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito obrigado, até a próxima.